Ações que pagam dividendos. Como decidir qual é a melhor ação para você fazer a tão sonhada renda passiva e viver de renda? O meu nome é Leidiane, eu sou mãe da Gabi, também sou economista, especialista em investimentos. E hoje eu vou mostrar para você o passo a passo para você escolher aquelas melhores ações que pagam dividendos para você conseguir fazer a sua renda passiva e não depender aí apenas do INSS. A primeira coisa que você tem que saber é que antes de você investir em ação, você precisa ter conta em um banco ou uma corretora. E qual é a diferença? A diferença é que a corretora, geralmente ela cobra menos, né? Ela para você investir em ação. Tem corretoras que nem cobram, por exemplo, a Clear e o BTG Pactual não cobram para você investir em ações. Além disso, nas corretoras você consegue investir em outros tipos de ativo, né? Você consegue investir em uma LCI, uma LCA, um CDB, um fundo de investimento de várias outras instituições e não apenas daquela instituição em si. Por exemplo, no banco você consegue investir em CDB, LCA, LCA apenas do banco e não de outras instituições. Antes, gente, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, para você se inscrever no canal, para você ativar o sininho. Assim, toda vez que eu fizer um novo vídeo, o YouTube vai te avisar. A corretora ela é como se fosse uma feira, onde você tem várias barracas, por exemplo, vendendo laranja, e lá você pode escolher qual é a barraca que te agrada mais. Outra coisa é que se você decidir abrir conta em uma corretora, você tem que fazer um TED do seu banco para a corretora e não aceita Pix. Então, você tendo conta em corretora, que é mais barato, né? E você fazendo um TED, você já pode aplicar em ações. Agora, vamos ver o que você precisa para decidir qual ação é melhor para você. A primeira coisa, olhe para a empresa. Veja o que a empresa faz. O que a empresa faz? Ela é empresa de canal de TV, né? Ela é empresa de água. O serviço final que ela presta, né? Ele é essencial para você viver. O que a gente não consegue viver hoje em dia? Sem água, saneamento, né? Energia, banco, que afinal, né? Banco movimenta a economia e telecom. Você consegue viver sem Netflix? Consegue. Vai sofrer um pouco ali, Vai chorar na Netflix. mas você vai viver sem. Ou vai aparecer uma concorrente da Netflix. Agora, você consegue viver sem água? Ainda não, né? Então, procure empresas desses setores. Geralmente as pessoas chamam de BESTs, né? Banco, energia, saneamento, seguros e telecom. A segunda coisa que você vai fazer é separar o setor. Ah, por exemplo, eu quero o setor de seguros. O que eu vou fazer? Vou pegar todas as ações de seguros listadas na bolsa. Aí depois que você pegou, você vai comparar elas dentro do setor que ela tá. Porque não adianta você comparar o setor de seguros com o setor de banco, né? A margem do banco é bem maior. Por exemplo, seguros com saneamento, não tem cabimento você comparar. Porque saneamento é um público-alvo e seguros é outro. A renda dos dois é totalmente diferente. O lucro da empresa vai ser diferente, o perfil da empresa vai ser diferente. Então não compare setores diferentes, tá bom? Pensa! Eu peguei um exemplo aqui para vocês verem das principais empresas de seguros do Brasil. Nós temos aí a BB Seguridade, a Caixa Seguridade, a IRB, a Porto Seguros, né, muito famosa aí no seguro de carros, e a Sul América. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar nesse site e vai digitar o código da empresa e vai comparar. Ele traz todas as informações para você, não tem sofrência, você não vai precisar calcular nada, você só vai olhar. Terceiro, separando essas empresas, agora você vai olhar aquela empresa que dá lucro. Por quê? Porque você não vai investir em empresa que não dá lucro. Lembrando que quando você investe em ações, você é sócio daquela empresa. E você vai querer ser sócio de algo que dê prejuízo? Não, né, meu amor? A não ser que você conheça o plano estratégico daquela empresa e saiba que aquela empresa vai dar lucro futuro. Então, você vai estar comprando uma cota baixa, uma ação baixa, para investir numa ação alta. Mas eu acho que aqui não é o nosso caso, né? Então, foque e vamos trabalhar com o que a gente tem. Agora, nesse mesmo site Status Invest, você vai ver o lucro dessa empresa. O lucro que ela tá dando, assim, nos últimos 5 anos, no mínimo, tá? O mínimo é o lucro nos últimos 5 anos da empresa. Por que nos últimos 5 anos? Porque às vezes a empresa ela deu prejuízo, se recuperou no último ano, mas o lucro dela acumulado ainda tá negativo. E você não quer pegar chuchu, né? É chuchu que fala? Gente, eu sou péssima para ditado popular, mas eu ainda insisto em falar ditado popular.
Mas então, você não vai querer pegar algo ruim para você investir e colocar ali o dinheiro da sua aposentadoria, né? Agora que você vai ver o lucro, como que você vê lucro? Você vai ver o ROI da empresa, isso mesmo, ROI, de cada empresa. No caso, como que você vai decidir? Decora aí, ROI, quanto maior, melhor. Gostou, né? Bem fácil, né? ROI, quanto maior, melhor. ROI, quanto maior, melhor. Aqui, comparando duas empresas, a gente vê que o ROI da Porto está em 16,29. Enquanto isso, o ROI da BB Seguridade está em 80. Então, se você fosse olhar apenas essas duas empresas e só pelo ROI, você escolheria a BB Seguridade. Mas presta atenção, presta atenção. Você nunca decide apenas olhando um indicador, tá? Você tem que olhar o todo da empresa, o todo. Porque às vezes aquela empresa tá dando lucro, mas ela não paga dividendos, que é o seu objetivo. Ou às vezes ela tá dando um lucro maior que a outra, só que o preço dela já tá muito caro. Então, assim, nunca olhe apenas um indicador. O quarto passo, você vai olhar o preço da ação. Vai ver se aquela ação tá barata, se aquela ação tá num preço adequado para você comprar. Porque lembre-se, preço importa, gente, preço importa. Às vezes você fala, É uma empresa boa. mas você pagou muito caro. Para você saber se uma ação tá cara, um indicador que eu gosto de utilizar é o preço VP dela. Calma que você não vai precisar calcular esse preço. Nesse site Status Invest, que é maravilhoso e ele é de graça, ele já traz para você o preço VP de cada empresa que você está comparando. Mas como saber se a empresa tá cara ou não? Agora decora. Preço VP, quanto menor, melhor. Ao contrário do ROI. Quanto menor, melhor. Então você vai olhar aí e vai ver o preço VP, quanto menor, melhor, e vai circular. Agora você vai olhar o Dividends Yield da empresa. O que é o Dividends Yield? É o dividendos que a empresa paga para você, mas não olhe apenas no último ano. Não vai lá e olha lá nos últimos 12 meses. Você vai abrir essa telinha aqui e vai ver a periodicidade que aquela empresa paga dividendos. Porque não adianta a empresa pagar 30% de dividendos no ano e ficar 5 anos sem pagar dividendos. Não é isso que você quer. Você quer se sustentar do lucro daquela empresa. Como sócio, você quer ter direito à participação do lucro daquela empresa. E se ela não divide o lucro com os seus sócios, para você não faz sentido investir naquela empresa. E agora você vai abrir e vai comparar essas empresas que pagaram dividendos, a periodicidade que elas pagaram dividendos e o percentual que elas pagaram dividendos. Aí você já viu o dividendo que essa empresa pagou e decidiu, circulou as empresas que você quer. Agora você vai olhar para o negócio dessa empresa e olhar para o mercado dessa empresa. Qual é o público dessa empresa? Tem facilidade de chegar no público? É um público muito grande? Vamos olhar a Caixa Seguridade? Quando você olha para o seguro da Caixa, o que você vê? Você vê pessoas que vão comprar a casa, fazem seguros. Pessoas que vão comprar o carro, têm seguro. Além de outros tipos de seguro. Quando a pessoa vai pegar um empréstimo na Caixa, ela faz um seguro. Então, a Caixa ela consegue clientes muito fácil, assim como o BB Seguridade. Então, entre esses dois, entre o BB Seguridade e a Caixa Seguridade, você viu que o BB está sendo negociado a 7 vezes PVP dele. Ou seja, para mim, gente, para os meus padrões, ele tá um pouquinho caro. Eu tenho BB Seguridade na carteira, mas eu peguei ele a um preço bem menor. Então, eu investiria na Caixa. Então, eu, com essa análise, apenas com esses dados, eu investiria na Caixa. Mas aí fica a seu critério. Você tem que estabelecer o limite máximo do PVP que você está disposto a comprar aquela ação. Para mim, ela está um pouco cara. Há analistas que falam que não, mas para mim... Então, nesse caso aqui, com exemplos que nós temos do setor de seguros, eu investiria na Caixa. Porque ela apresenta um ROI bacana... o dividend yield dela é constante, apesar dela ser uma empresa nova, ela pagou todos os anos de dividend yield, não foi nossa que dividend yield, mas foi um dividend yield considerado. Eu acho que ela tende a crescer, ela tende a captar mais no mercado, acho que ela consegue clientes com facilidade e eu seria sócia dela fácil. Para quem não sabe, quem tem conta em corretora, a maioria das corretoras disponibiliza um consultor para você. E esse consultor, ele te dá orientações, né, de acordo com o seu perfil, o que é mais indicado para você de acordo com o seu objetivo de vida. Então, vamos supor que você queira, eu quero investir no setor de seguros, porque eu sei que paga bom dividendos e é um setor que todo mundo precisa. Então, você vai conversar com o seu consultor e vai falar para ele, qual dessas melhores empresas vocês analisam que tem potencial de crescer, potencial de gerar bons dividendos para mim no futuro. E ele vai te indicar de acordo com a casa que ele trabalha.
É isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, tá? Eu tentei fazer esse vídeo na linguagem mais fácil possível para não ficar aquela coisa maçante, né? De falar de ação. Geralmente a gente já tem medo de investir em ação. Tem gente que acha que é roleta russa, mas não é. Você não investe numa empresa que é roleta russa. Você investe numa empresa que sabe o que tá fazendo, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Até mais. Ação! Eu vou conseguir.